Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer a retomada da nossa EBD, uma vez que semana passada, por causa da nossa programação especial, no dia de comunhão das famílias, e tivemos o culto todo lá, porque caiu desta vez, pela primeira vez, no domingo, nós não tivemos EBD, tivemos apenas o culto que foi transferido para de manhã, né? Foi uma bênção, foi um tempo maravilhoso. A comunhão também faz parte da vida e do crescimento, da edificação de uma igreja local, e foi certamente um dia importantíssimo que nós tivéssemos, mas tivemos obviamente que interromper a nossa lição, nossa caminhada no Sermão do Monte, na nossa matéria da EBD, e hoje vamos retomar, dia 8 de maio de 2022. Eu lembro que há 2 anos atrás nós estávamos, se eu não me engano, nessa época, um pouquinho depois dessa época que começou, nem lembro mais, hoje estávamos chegando em pleno lockdown, né? Interrompemos ajuntamentos por cerca de 3 meses, graças a Deus foi só isso. Teve lugares em que igrejas fecharam por mais de um ano e meio, e aí é complicado, né? A vida da igreja é extremamente prejudicada sem o ajuntamento dos santos, irmãos. Se fosse para a gente ficar reunido só remotamente, o Senhor tinha inventado a internet no 1º século, né? E não no 20º século, praticamente. Bem, mas graças a Deus isso é passado. Esperemos em Deus que nunca mais ocorra e a gente possa continuar, porque inclusive o nosso tema é os relacionamentos do cristão. Como ter relacionamento se presencialmente é complicado, sem olhar olho no olho online, não ajuda muito. Na verdade, para mim, eu acho que piora a persona que as pessoas são no chamado mundo digital, nem sempre é a que ela é no mundo real, né? Todo mundo é muito corajoso atrás de um teclado, atrás de uma tela de computador. Quando está pessoalmente, a coisa não é bem assim, não. Só um detalhe, eu me lembro quando começou o avanço do Estado Islâmico e uma cidade cristã no Iraque formou a sua milícia. Milícia no Brasil tem uma conotação ruim, né? Porque milícias são policiais corruptos, particularmente no Rio de Janeiro, que assumem o lugar da bandidagem, como a segunda bandidagem, na verdade. Então, mas a palavra não significa só isso. A milícia é toda força armada não oficial, vamos chamar assim. Bem, então essa cidade formou essa milícia para se defender suas mulheres, suas crianças, seus idosos, né? Obviamente a milícia era primordialmente dos homens da cidade contra o Estado Islâmico. E aí, meus amigos, aí começou o pessoal do Evangelho Paz e Amor, né? Pastor, paz e amor não faz parte do Evangelho? Não, estou me referindo àquela visão mais hippie, mais progressista. Esses cristãos que vão pegar em armas para se defender. Eu queria ver esse pessoal lá no Iraque, no lugar deles. Queria ver esse pessoal da internet lá, vendo o Estado Islâmico chegando, e você lembra como eles eram. A gente tem memória curta, mas puxa da memória como é que eles faziam. Eles pegavam os homens, e se descobrissem que eram cristãos, eram torturados e mortos, mulheres estupradas. Aí você vai ficar o quê? Jogando flores nesse pessoal. Então, eu só estou ilustrando isso, meus irmãos, para ver como é fácil ter essas opiniões quando você está na proteção da sua casa, do seu ar-condicionado e chinelo fofinho no dedo, né? Aí é mole. Mas quando tem um inimigo cruel desse bater na sua porta, não é assim tão fácil. Não é o assunto da nossa lição, mas eu achei interessante que na época foi uma tremenda uma polêmica sobre essa milícia que eles criaram. Vamos orar então e pedir ao Senhor a sua bênção sobre aquilo que vamos fazer hoje, ouvir hoje da parte do Senhor. Senhor, a tua palavra é suficiente nesta manhã para nos instruir, e no Sermão do Monte, Deus, ela traz pelo teu Filho situações extremamente relevantes para o nosso dia a dia.
que hoje não seja uma exceção, mas possamos aprender novamente da Tua Palavra o que precisamos para a nossa instrução, para a edificação, a Deus, da nossa caminhada contigo, nossa caminhada cristã. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos chegar a um texto que, falando em rede social, é muito complicado. Lição número 3, os relacionamentos do cristão, está em Mateus capítulo 7. Você já julgou alguém? Ou já foi julgado? Qual foi a sua atitude? Para relacionar-se bem na família de Deus, é necessário saber como lidar com o julgamento, saber quais os critérios e em que medida usá-los. Devemos reconhecer que há pessoas nas quais não devemos investir tempo, pois não dão valor ao Evangelho e ao Senhor Jesus. Como julgar os irmãos, como lidar com cães e porcos. Então, por que eu falei que chega nesse capítulo interessante? Porque é o que mais você ouve hoje, e isso já era, claro, existente antes de explodir como é que é quando a gente... inclusão digital, né? Antes de explodir a inclusão digital, mas era muito comum, toda vez que você emitir uma opinião, alguém se colocar contra de uma maneira temerosa de que você estivesse fazendo alguma coisa errada. Então veja bem, automaticamente a palavra, o julgar, virou sinônimo de condenar. Quando julgar, a ideia aí é você emitir uma opinião, você avaliar. Você pode julgar, inclusive, pro positivo, tá? Pro bem sempre é se você fizer da maneira certa, mas você pode julgar pro positivo. Então, quando você diz este bolo é ruim ou este bolo é bom, ambos são julgamentos. Um é positivo, outro é negativo. O contrário, né? Essa roupa ficou bem em você, essa roupa não lhe caiu bem. Ambos são julgamentos, um é positivo, outro é negativo. Então, quando você determina absolutamente que você não pode julgar, significa literalmente que você não pode ter uma opinião sobre nada. A grande questão, meus irmãos, é que a vida da sociedade está tão bagunçada, e isso entra na igreja, infelizmente, que com medo de que o seu próprio padrão de vida seja questionado, ou as suas escolhas sejam questionadas, alguém vem e diz, não julgue, ou não julgueis, se quiser usar a linguagem da versão antiga, né? Porque, caso contrário, eu posso ser o próximo. Eu acho que o Paul Washer fala que, na verdade, quando alguém diz não julgueis, está dizendo o seguinte, me deixe pecar em paz, não se incomode comigo, não fale comigo. E aí os argumentos são muitos, né? Eu já ouvi todos. Você nunca errou? Então, literalmente significa que nesse padrão só Jesus pode emitir uma opinião. O mais engraçado é aquele, só Deus pode me julgar. O próprio Paul Washer tem uma resposta para isso. E você não tem medo disso? Quando você diz só Deus pode me julgar, você está literalmente dizendo que a pessoa perfeita, o ser perfeito, vai lhe julgar pelo padrão de perfeição dele, pelo padrão que ele vive, né? Que ele existe, na verdade. Então, você já deve ter visto isso. Inclusive, eu publiquei uma imagem uma vez, eu vi essa imagem em inglês, e eu fiz a versão em português, e outros já fizeram também, tem uma novidade em relação a isso, em que eu tirei um print de Mateus capítulo 7, né? E aí eu peguei uma caneta digital, né, no próprio aplicativo, e rabisquei o versículo, o texto todo, menos não julgueis. Porque este é o problema. As pessoas só sabem as duas primeiras palavras. Não julguem, não julgueis. Não lê o resto. O que, meus irmãos, é um erro em qualquer texto da palavra de Deus. Eu estou na leitura anual em Jeremias. E aí eu estou passando por uns textos que eu fiquei pensando assim, eu anotei mais ou menos onde está, eu quero voltar lá, porque eu acho que até eu já usei esses textos fora de contexto. O próprio pastor Marcos Beconato, uns meses atrás, ele publicou um texto que eu ouvi a minha adolescência inteira
de uma maneira, que é: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E quando eu era garoto, meu pai era um que repetia esse versículo, mas várias pessoas repetiam esse versículo quando queriam falar sobre faça as coisas de Deus com excelência. Esse princípio está por trás do versículo? Até está, mas eu nunca parei para olhar. Eu já li o texto várias e várias vezes, ok? Eu nunca parei para olhar o contexto para descobrir o que é fazer a obra de Deus relaxadamente. Se você for no contexto, é uma ordem de Deus a um povo para eliminar outro. Pastor, eu gosto muito desse Deus sanguinário. Depois de chegar no céu, você reclama com ele. Mas que ele fez várias vezes, ele fez. E ele tinha seus motivos e sempre se comprovou como verdadeiros. Exemplo principal, os amalequitas, ok? Deus falou para fazer uma coisa, depois Esther, você passou por isso no seu devocional, o povo de Deus quase pagou o preço com Amã, descendente que escapou daquilo que eles deveriam ter feito com os amalequitas. Não cumpriram cabalmente o que Deus havia ordenado, certo? Bem, então, irmãos, quando você vai examinar no texto, ele não é sobre quem está fazendo a obra do Senhor no templo em Jerusalém, muito menos na igreja, muito menos em missões, não tem nada a ver com isso. E as pessoas não leem o contexto para conseguir compreender, né, o que ele está querendo dizer. O nosso texto é a mesma coisa. Uma leitura calma do texto, junto com uma boa análise, um bom estudo de outras ocorrências da palavra julgar, krinos, né, do grego, você começa a perceber que alguma coisa na noção moderna de julgamento não está certa. Alguma coisa está fora do padrão. E é isso que eu espero que a gente possa encontrar hoje. Tem um segundo parágrafo aí que diz: no nosso texto, é preciso ter em mente o contexto no qual os fariseus estavam julgando a Jesus, enquanto suas vidas estavam longe de fazer a vontade de Deus. Lembre-se, os fariseus são o padrão de compreensão do Sermão do Monte, correto? Que a nossa justiça possa exceder a justiça dos fariseus. Então a comparação está aí, porque eles distorciam a palavra de Deus e Jesus está trazendo de volta ao seu sentido. Assim, este texto não ensina contra julgamentos, mas contra julgamentos hipócritas. Para ilustrar isso, coloquei aí alguns textos que usam exatamente esse imperativo, dizendo que nós devemos julgar. João 7,7, o próprio Senhor Jesus nos dizendo o que? Não julguem apenas pela aparência. Então está aí a parte negativa. Olha a parte positiva: mas façam julgamentos justos. Então o que Jesus está falando em João 7,24? Não dê o primeiro passo para emitir uma opinião sem analisar o que realmente está acontecendo, certo? Sem talvez tirar uma dúvida com a pessoa: você quis dizer isso? Você realmente fez isso? Caso contrário, você pode se precipitar. Eu me lembro que, numa situação semelhante, lá no seminário, nós éramos proibidos de dar carona para o sexo oposto, certo? A não ser que tivesse número ímpar no carro. Então, eu nem carro tinha, mas na época, na minha turma tinha um que tinha carro. Hoje, quase todo mundo tem, né? O Brasil é outro. Mas você via, né, lá da porteira, chuva, e lá tinha a irmãzinha andando e tal. A recomendação é: não dê carona, ponto. Para evitar, você tem ali, meus irmãos, 90 e tantos % dos alunos solteiros. Para você ter um mal entendido ou um péssimo bem entendido, é um pulo, né? Mas então tinha essa precaução. E aí, lá na capela, o pregador falava assim: você vê o seu professor, né, indo de carro com uma loira, e a esposa dele tem o cabelo castanho. Aí você já fica, vendo só? Não pode, os alunos não podem dar carona, mas olha o professor lá dando um mau exemplo. Aí você já comenta com alguém chateado porque você vê essa injustiça. Aí você está mostrando a ilustração ali, isso de fato não aconteceu. E aí quando você já está remoendo aquilo há 1 ou 2 dias, fazendo um julgamento injusto pela aparência, você cruza com o professor e a esposa dele que acabou de pintar o cabelo dela de loiro. Aí você fica com a cara de bobão, porque
Você antecipou um julgamento sem saber os fatos, sem saber o que realmente é. Essa ilustração bem simplinha que o professor deu na capela, ela pode se aplicar, meus irmãos, a coisas muito mais complexas na nossa vida. Você já reparou que a gente tem um pouco de má vontade de examinar os fatos quando não gostamos da pessoa? Isso acontece na política. Quem é de esquerda, se o presidente falar A e não gostou do A, ele já diz, só poderia ser esse. Se você é de direita, se o candidato da esquerda, Lula ou qualquer outro, fala um A errado, você só podia ser esse. Você nem examina os fatos, você nem se dá o trabalho. Várias vezes eu já corrigi pessoas que me mandaram posts dizendo, mano, isso aí não. Dá uma perguntada. Eu recebi essa semana, supostamente, um ministro do Supremo ao lado do Fidel Castro. A foto não é do ministro da Marco Aurélio. É fake news. Só que é um interesse, né? Porque, obviamente, o Brasil é fanzoca da STF, né? Nossa, todo mundo usa camisa, como gosta do STF. Eu amo o STF, né? Só que não. Então, como já tem essa predisposição, o pessoal aproveita para espalhar uma notícia sem avaliar se ela realmente é. Boa parte das chamadas fake news hoje, elas não são de caso pensado, muitas vezes. Elas não são, eu sei que é mentira, mas eu vou espalhar assim mesmo. É porque as pessoas não trabalham sequer de examinar o que é o que não é. Muitas vezes as pessoas me mandam coisas, eu falo assim, você tem a fonte? Se não tem a fonte, é melhor não falar. Tem como confirmar? Eu não sei qual foi uma vez, uns anos atrás, que espalharam que a deputada fulana do PT, PSOL, sei lá o que, estava com um projeto para legalizar o aborto. Eu tenho certeza que eles querem fazer isso. Mas eu perguntei para a pessoa, qual é o número do projeto? Ela me deu. Eu entrei no site da Câmara, joguei, não existe. Eu falei, irmã, isso aí não achei não. Nem no site da Câmara, nem no Google em geral, perguntando de alguma notícia, né, que pudesse sair. Isso aí é errado. Vai atrás de quem falou isso, e assim vai, meus irmãos. Porque a gente tem uma má vontade para com a pessoa e a gente acaba tropeçando no que Jesus está falando em João 7,24. Só para terminar de ilustrar, 2 textos de 1 Coríntios, onde de novo, tem todo um contexto aqui que eu não vou ter tempo de explorar, 10, 15 primeiro, está ali projetado. Estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Então, Paulo se coloca à mercê dos coríntios para que eles pudessem avaliar se era verdade ou não aquilo que ele estava falando. Interessante, né, meus irmãos? O contrário do que as pessoas querem hoje. Quem é você para me julgar? Várias e várias vezes eu ouvi isso. Várias. Até, irmãos, quando se fala de coisas que são claramente contrárias à palavra de Deus. A igreja hoje devia amar mais e julgar menos. Já ouvi diversas vezes. Olha aí o texto. Na verdade, meus irmãos, alguns capítulos antes, Jesus fala contra eles levarem os irmãos ao tribunal um contra o outro, e diz assim, não tem ninguém sábio no meio de vocês para julgar a causa. E aí mais adiante ele vai dizer o quê? Você não sabe que os santos da igreja vão julgar até os anjos? Está na sua Bíblia, você sabia disso? E aí, levanta-se pessoas dizendo que a gente não pode fazer isso. O último texto ali na relação, 11, 13. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Então, é a questão do véu, que não vou entrar no assunto nosso hoje, e ele diz exatamente a mesma palavra. Julguem, avaliem, analise. Por quê? Quando você tem os fatos que Paulo já tinha dado, você pode emitir um juízo, certo? Então, meus irmãos, o julgamento é apenas a emissão de uma opinião, de um juízo, de um critério diante dos fatos, um julgamento bíblico. O que nós vamos avaliar hoje é como que isso pode ser feito da maneira errada se esses critérios não forem obedecidos, ok? Vamos lá. Nossos objetivos, antes de lermos o texto,
Compreender, saber, o objetivo de saber. Compreender que críticas ferinas e maldosas não podem fazer parte da vida do cristão. Sentir, motivar-se a não julgar os outros. Agir, evitar convívio com pessoas que são desobedientes ao Senhor. Alto lá, vamos lá. Vamos corrigir esse saber um pouquinho? Esse aqui, mesmo, é o que está na apostila. Aqui e acolá eu tenho dado outros complementos, mas algumas vezes eu não estou mudando, eu prefiro não corrigir, mas reposicionar pessoalmente. Saber, compreender que críticas ferinas e maldosas não podem fazer parte da vida do cristão. É verdade. Mas o que é principalmente pertinente ao nosso texto é críticas falsas, sem os fatos. Ou, antecipando o nosso texto, sem o autoexame anterior. Então é muito mais do que apenas falar de maneira dura. É muito mais do que apenas apontar o dedo. É óbvio que não se deve agir de maneira não amável, né, quando você está numa situação dessa, mas o nosso texto está indo muito além disso daí, ok? E aí, sentir, motivar-se a não julgar os outros. Errado. Porque acabamos de ler 3 textos que falam exatamente que você deve julgar. Porque, de novo, meus irmãos, não é de cima de um pedestal, apontando, tendo até que abaixar um pouquinho para ver as pessoas tão miseráveis lá embaixo. Não é essa a ideia de julgamento. É porque a gente vai automaticamente na nossa cabeça com o juiz. E o juiz, na mentalidade ocidental, na nossa mentalidade moderna, ele é uma autoridade intocável que pode fazer o que quiser. Eu já vi o juiz até querendo dar voz de prisão em jogo de futebol. Não estou brincando. Ele estava numa pelada, num lugar de igreja, e ele não gostou da maneira como o outro camarada entrou nele. Ele meio que estava querendo quase me mandar prender. Você sabe quem eu sou? Aí eu falei para ele, irmão, olha só. Eu acho que eu sei que o irmão é, mas aqui o irmão é só mais um boleiro. Se tem autoridade aqui, sou eu que sou pastor. Agora joga a bola e para de mimimi. Não, mimimi na época que eu não tinha, mas joga a bola e para de reclamação. Queria puxar da carteirada em jogo de pelada. Você vê como é que é o juiz hoje em dia na nossa cultura. Então, tira isso da sua mente. Não é isso. Portanto, motivar-se a não julgar os outros, e aí eu simplesmente vou deixar o erro acontecendo. Daqui a pouco você vai virar para os seus filhos, você fez o que eu falei? Não. Não fiz. Você não pode me julgar. Porque o pastor falou domingo aqui na lição. Não é isso que o nosso texto está dizendo. Ok? Um pouquinho mal posicionada aí a revista. Ok? Agir, evitar convívio com pessoas que são desobedientes ao Senhor. Eu também acho isso complicado. Como é que eu vou ficar longe de quem é desobediente e novamente a gente não vai servir uns aos outros, ajudando a gente a melhorar? Eu acho que nesses nossos objetivos hoje, isso aí eu não tirei do nada não, tá, irmãos? Está no material que eu recebo, mas eu coloco, prefiro dar essa devida correção para a gente. Bem, vamos ler o texto? Antes de mais nada, para a gente poder relembrar alguns detalhes importantes aqui. Vamos lá, irmãos, todos juntos? Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Então, creio que já refrescou aí o caminho que a gente vai seguir nesse texto. Mas vamos lá. Número 1. Os empecilhos do relacionamento, arqueiro e trave. A gente já vai dar o sinônimo aí do nosso texto na versão NVI. Passamos a ter uma nova relação quando nascemos de novo. Tornamo-nos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Nos relacionamentos interpessoais existe um obstáculo significativo, o pecado, quer seja ele do tamanho de um arqueiro, quer seja ele do tamanho de uma trave. Então vamos lá, no nosso texto, arqueiro, número 1, ele está identificado como cisco. Por quê? Porque a versão revista e atrasada traz uma palavra que não se usa mais hoje, certo?
Se você chegar para sua mãe, mãe, eu estou com um argueiro no olho, ela provavelmente vai perguntar, o que, menino? Engoliu um dicionário? Porque ninguém usa mais isso, né? Cisco é um pequeno fragmento qualquer, uma lasca que pode causar irritação ainda que pequena. É uma figura, não é literalmente o cisco, uma figura para pequenas falhas, pecados que podem irritar ou atrapalhar o relacionamento entre os cristãos. Então pega essa definição aí. Figura para pequenas falhas, pecados que podem irritar ou atrapalhar o relacionamento entre cristãos. Várias vezes se manifesta, irmãos, nas picuinhas que a gente tem um contra o outro na igreja ou na família. E geralmente isso acontece com algo que eu faço, mas é ignorado com algo que eu não faço. Ok? Então, por exemplo, eu sou mestre em deixar a toalha molhada em cima da cama. E aí eu deixo lá e não aguento quando alguém reclama comigo. Quando a esposa reclama, ou o marido reclama, ou até no universo paralelo do multiverso, os filhos reclamam. Meio difícil, mas vamos supor, né? Pai, essa toalha molhada por aqui. Coisas que eu nunca ouvi. Mas vamos supor que aconteça, né? A sogra reclama, alguém reclama, eu fico chateado. Mas existem outras coisas do convívio da casa que eu reclamo. Por exemplo, eu detesto o costume de deixar calçado na frente da porta. Já virei meu pé uma vez, eu peguei uma raiva disso. Coloque na lateral, não no caminho em que as pessoas vão passar. Mas o que mais se faz é isso daí. Em tudo qualquer lugar que eu vou. Tudo quanto é casa, todo. Pelo menos. É difícil quando eu não vejo isso. Uma vez tinha não chega a ser tamanco não, mas aquele calçado de mulher que tinha desse tamanho de madeira na sola. Se alguém pisa ali para torcer o tornozelo, quer dizer, eu deixo a minha toalha molhada por aí, eu deixo a minha louça sobre a mesa, mas se alguém deixa o calçado no caminho, aí eu, né? Para os meus erros, um cachorrinho, mas para o erro dos outros, um lobo. Então, esse é o começo dos ciscos, onde eu acho que só eu faço tudo certo. Eu acho que eu não cometo esses erros de convivência dentro de casa. Alerta para os filhos que estão tentando passar na sua mente quantas coisas você pode dizer do seu pai e sua mãe que não pode chamar sua atenção, porque eles fazem igual. A casa é deles. Você vive de graça. Então, pode jogar o argumento fora. Reclamou, vai fazer. Se eles não quiserem fazer nada, você tiver que fazer tudo, tem que fazer. Ok, filhos? Amém? Não teve amém, viu? Tá vindo de graça, não quer ditar regra. Mas, rapaz do céu. Número 2, vamos falar da outra parte. Trave ou viga, né? Trave até que a gente entende, mesmo na versão antiga. Mas na nossa NVI está viga. Traves são vigas ou colunas sobre as quais uma casa era edificada. A trave significa pecados e grandes falhas. A existência desse pecado prejudica o relacionamento entre os irmãos, mas o verdadeiro enfoque que Jesus dá não é sobre a existência desse pecado, mas sim sobre a forma como podemos retirá-los do nosso meio. Então, o que Jesus está usando aqui, meus irmãos, passa o próximo slide, por favor, é uma hipérbole. Deu para entender? Então está o menino loirinho ali, né, com o olho irritado, com um cisco. E aí está o do lado, com literalmente uma perna manca, mais que a perna manca, na verdade, a peça, né, já chamo de peça, né, na madeireira. Está com a peça, né, enfiado do olho, que obviamente é impossível. E aí o que ele fala? Tem um cisco no teu olho. Jesus, meus irmãos, é incrível. Isso é uma hipérbole, né? Claro. É uma hipérbole, ou seja, uma figura de exagero, aonde alguém tem um problema muito maior para tratar na sua vida, mas não está disposto a tratar desse problema sendo o problema dos outros. Entenda, o que o texto vai nos ensinar, meus irmãos, não é, já que você tem uma viga no seu olho, ignore o cisco dos outros. Nós vamos ver, o texto não vai falar nada disso. Mas ele está alertando, Jesus está alertando para o fato de que
os fariseus, no contexto, tinham um problema muito maior para resolver. E eles estavam preocupados porque Jesus, segundo eles, não obedecia o sábado. Ou porque Jesus não era o Messias como eles deveriam, ou achavam que ele deveria ser. Certo? Então estavam atrás de coisas menores, quando eles tinham um problema fundamental na sua vida de desobediência à lei pelo seu legalismo e pelos preceitos que eles mesmos inventavam para contornar, inclusive, a lei. Agora parece até que eu estou cisco no olho, né? Anticisco do Petrado, tá vendo? Irritação da manhã mesmo. Ok, irmãos? Então essa figura é perfeita. Você entender, né, que o camaradinha de cabelo escuro está tentando ajudar o outro quando ele precisa ajudar a si mesmo primeiro. Então essa é a figura de linguagem entre o cisco e a viga, ou o arqueiro e a trave. Ok? Então, como retirar esses empecilhos? Dois pontos: critério e medida. Quando Jesus diz não julgueis ou não julguem, ele não está condenando o exercício natural do ser humano de fazer uso da faculdade crítica, do juízo de valor e escolha entre diferentes programas e planos de ação. Nada disso. Entre o certo e errado. Mas sim o hábito de fazer crítica, está invertido aí, de fazer crítica ferina e dura contra os irmãos, o que deprime, machuca, enfraquece em vez de corrigir, fortalecer e edificar. De novo, ele está atendendo só uma parte da questão. Ele está contra isso, mas também contra a precipitação na sua avaliação, no seu julgamento, sem uma autoanálise anterior. Mas principalmente, por isso que eu coloquei essa parte, completei. A atitude que não é precedida pela autoanálise sincera e penitente. Então, pensando assim, o erro do meu irmão, o cisco, ok? Ele precisa primeiro ser um motivador de mudança em mim. Ok? Então vamos lá. Eu estou com um irmão, né? E ele chega e despeja, certo? Um reservatório de amargura por alguma situação. Ele despeja. Não, porque eu estou até aqui, e você ouve. Eventualmente você vai ter a chance de falar e você pode aconselhar seu irmão, meu irmão, isso não é o caminho, mas para que isso serve primordialmente? Será que eu sou assim? Será que eu me comporto dessa maneira? E eu já fui surpreendido, irmãos, várias vezes em que alguém vem falar uma coisa comigo e lá no fundo do meu coraçãozinho, pecador, eu estava assim, aqui é assim mesmo. Opa! Como é que é? Eu estava concordando com aquilo. Eu estava de acordo com aquilo. Porque eu estava, tipo, comprando as dores da pessoa e estava entrando na mesma amargura, no mesmo fel que a pessoa. E, obviamente, no meu papel ali de conselheiro, péssimo. Porque em lugar agora de uma pessoa ser ajudada no seu problema, ela vai ser atrapalhada por alguém que vai concordar com a ação do seu problema, com a forma como ela está agindo no seu problema. Então eu precisei dar uma paradinha, né? Opa, peraí, me distanciar daquilo e aí fazer aquilo que eu mencionei. Será que eu tenho essa atitude também para com quem se comporta da mesma maneira comigo? Porque, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Vários irmãos participaram da BCB, inclusive, né? Fizeram aconselhamento bíblico e tal. Sabe qual é o grande problema do aconselhamento bíblico? Ainda não tem um jeito de um não pecador aconselhar um pecador. Porque só tem Jesus nessa categoria. São pecadores ajudando pecadores. O marido que lhe dá um conselho, irmã, ele é um pecador. E se você usar isso contra ele, você nunca vai aproveitar de nada do que ele falar. A esposa que lhe dá um conselho, meu irmão, é uma pecadora. E se você se aproveitar disso para usar como desculpa, você nunca vai se beneficiar do que ela tem a dizer. Os pais que lhe aconselham são pecadores. O pastor que prega para você é outro pecador. As pessoas que lhe dão qualquer tipo de conselho bíblico são pecadores. E essa é uma das desculpas que Satanás coloca no nosso coração. Quem ele pensa aqui? Porque eu já usei essa ilustração outras vezes, mesmo que você fosse na década de 70, hoje não pode mais, num consultório médico, você é fumante, né? 3 carteiras por dia, e aí ele fala para você, olha, você está começando um quadro de efisema pulmonar
Você precisa parar de fumar. Faz mal para você. Viu? Gostou da minha cara de fumante? Tem que fazer cara feia assim, porque deve ser horrível esse negócio. Aí ela na tua frente, fala que você tem que deixar de fumar. O seu efizema ficou menos verdadeiro porque ele é fumante? Não. O seu pecado não é menos verdadeiro se ele é apontado por outro pecador. Mesmo que a sua carne, Satanás e o mundo, quem você quiser, tente ajudar você, e não é ajuda, a usar como desculpa para não fazer o que você tem que fazer. Então, irmãos, voltando aí, quando você está aconselhando alguém, aquilo pode ser extremamente útil para que você primeiro avalie a si mesmo. E você até entenda, olha aí, tenha a empatia de compreender a luta daquele irmão. Essa semana uma pessoa me trouxe alguns problemas que ele está passando. E ele fala assim, poxa, mas eu estou tentando tanto. Mas eu vejo que quanto mais eu nado, mais a correnteza aumenta. Enquanto ele falava, passava um filminho. Aí eu escrevi para ele, bem-vindo ao clube. Porque a exata situação que ele está passando, eu já me vi passando diversas vezes. E temo que vá se voltar. Porque, de novo, é um pecador aconselhando outro pecador. Pastor, como pode isso? Porque o nosso padrão, meus irmãos, assim como o padrão desse médico fumante não era a atitude dele, mas o que é pela ciência, pela medicina, o certo e errado, para alguém, por exemplo, que está com risco de enfisema pulmonar, da mesma maneira, o nosso padrão não é nosso, é da palavra. Contudo, eu não posso agir como médico. Ele pode dar o bom conselho e continuar errado. O conselheiro, o irmão em Cristo que está interagindo com o outro para ajudá-lo, que está julgando, parte do princípio que aquilo vai provocar mudança na minha vida. Esse é o cerne de Mateus capítulo 7. Eu vou tentar mudar antes de tentar mudar o outro. Mas eu não vou abrir mão de tentar mudar o outro como desculpa para que eu não precise mudar. Vocês entenderam ou foi muita conjugação do verbo mudar numa frase só? Não posso usar isso como desculpa. Não, porque é isso que acontece, meus irmãos. Eu tenho uma mensagem no nosso canal que diz confrontar é amar. Uma das coisas que a gente fala naquela mensagem é que eu fujo da confrontação, principalmente porque eu não quero me confrontar. Eu não quero ser confrontado pelas palavras de auxílio, de mudança que eu vou falar para o outro. Eu estou 3 dias sem escovar o dente, eu vejo outra pessoa sem escovar o dente, eu não vou falar nada, porque eu desisti desse negócio chato de escovar o dente. Eu não vou falar. Pastor, mas como se aplica isso? Quer ver só? Eu vou começar a não falar de algumas coisas que estão erradas na vida da nossa igreja, porque eu estou incluído no erro. A nossa igreja precisava fazer mais. Peraí, eu precisava fazer primeiro, antes de eu falar. Então, não vou fazer nada. Caso contrário, eu estou incluído nisso aí. O objetivo, irmãos, é outro. É mudar a nossa postura para ajudar os outros. Ok? Então, como tirar os empecilhos ou julgar corretamente? Vamos lá. 1. Próximo slide, por favor. Julgue o irmão como gostaria de ser julgado. Como? E o texto diz, repetindo as duas versões, irmãos, pois da mesma forma que julgarem, ou na Ara, com o critério com que julgardes, e a outra parte diz, e a medida que usarem, e na Ara, com a medida com que tiverdes medido. E aí, ao olhar as falhas do irmão, devemos perguntar, como eu gostaria que olhassem as minhas próprias falhas. E aí a nossa lição diz, com amor, misericórdia e desejo sincero de ajudar. Verdade. Mas, de novo, o nosso querido autor é um tanto quanto meloso demais, porque ele deixa de fora, e eu completei, claro, com justiça e verdade. Ah, pastor, mas justiça e verdade estão incluídas em amor, mas eu prefiro falar. Porque a ideia aqui, meus irmãos, não é amor, misericórdia e... Não,
parece para mim um tanto bonachão demais. Perigosamente perto de passar pano, passar a mão na cabeça. Ok? Vamos compreender, vamos aceitar, vamos abraçar, vamos tudo isso. Mas vamos falar com verdade. É a diferença, meus irmãos, ok? De novo, o cenário do médico. Semana eu vi um programa em que tem um senhor de quase 80 anos de idade, em que o médico falava para ele melhorar a dieta. Aí ele continuava tentando melhorar a dieta, mas não melhorava tanto assim não, porque afinal de contas ele tinha 80 anos de idade. E aí o médico morreu, entrou outro, e esse outro tinha um problema de hipersinceridade, vamos chamar assim. E aí ele falou assim, olha, aqui pelos seus exames, o senhor não tem muito mais tempo de vida, pode comer o senhor quiser. Um extremo, o outro. Um que era doce e tudo mais, mas não falava a verdade, que ele estava com problemas, diversos problemas de saúde. Esses precisavam ser tratados. E o outro extremo, onde a pessoa dá uma voadora na cara do paciente sem nenhum tato, né? Sem nenhum jeitinho. Por que não tem um meio termo? Você abraça, mas você fala, Efésios, a verdade em amor. Então, meus irmãos, voltando para a nossa lição, como eu gostaria que as pessoas olhassem as minhas próprias falhas? Falando a verdade em amor. Esse é o melhor critério. Só amor, eu vou não falar a verdade com medo de melindrar, ofender, magoar a pessoa. Só verdade, eu vou passar que nem uma reta escavadeira por cima, não vou compreender os sentimentos, né, e as dificuldades até que aquela pessoa tem de cumprir aquilo, e inclusive aprender que essas também podem ser as minhas próprias dificuldades para viver aquilo. Então a receita bíblica é um pouco mais completa, certo? Então, julgue o irmão como gostaria de ser julgado. Use os critérios que você gostaria que as pessoas tivessem com você. Principalmente vendo o seu próprio erro, como isso pode ser mudado, como isso pode ser melhorado. Irmãos, inclusive, esse é um aspecto muito útil quando eu verifico qualquer tipo de erro de comportamento. Então, de novo, a minha igreja não ora, a minha igreja não evangeliza, a minha igreja não isso, a minha igreja não aquilo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é qual tem sido a minha contribuição para isso. Não se lembra que eu mencionei há um tempo atrás, que uma pessoa reclamou que ela teve alguns problemas de desânimo por aí, e ela sumiu, já faz alguns anos, e aí eu, conversando com ela, ela veio com esse argumento, pastor, eu realmente não estava bem e tudo mais, mas eu estou pensando em congregar aqui perto de casa, até para minha falta de ânimo é melhor, porque é apenas algumas ruas, né? E assim, assado, tarará. Eu falei, tá bom, se numa cidade enorme, né, que não é como a nossa, isso para você é um empecilho. Se o empecilho é geográfico, beleza, dá para você ir até de bicicleta e tal. Pois é, mas também, pastor, é porque eu sumi esse tempo todo e, tirando o senhor e a irmã fulana, ninguém veio atrás de mim. Irmãos, eu acho isso, sinceramente, eu falei para ela, uma coisa muito hipócrita quando as pessoas falam isso. Porque automaticamente eu pergunto, lamentável, irmão, a irmã conhece o irmão fulano? Não. O irmão Betrano? Não. Pois é, os dois passaram pela mesma situação que a irmã. A irmã foi visitar. A irmã ligou. A irmã mandou um WhatsApp. A irmã mandou um pombo correio. Sinal de fumaça. Não. Mas aparentemente a igreja pecou contra a irmã, porque não visitou uma pessoa que faltava mais do que era presente. Não criou laços de relacionamento praticamente com ninguém, a não ser com quem já conhecia antes de chegar na igreja. E reclamou porque cento e tantas pessoas não foram atrás de ti. Veja bem, não estou justificando a nossa igreja, não. Quando alguém falta, e por isso que, irmãos, os grupos de vida são uma tremenda de uma ferramenta, né? A gente sente, dá para ver os líderes e os participantes. Nossa, o irmão do nosso grupo sumiu. Vamos lá mandar mensagem para ele. A gente já resolve isso fácil. O problema é que nem no grupo de vida dela ela ia. Mas achava que a gente tinha que simplesmente ter uma coisa de presença. Cadê fulana? Ela não tá, deixa eu... Mas ela não fazia a mesma coisa. Então, meus irmãos, toda vez que a gente for reclamar de alguma coisa, dá uma olhadinha no que a gente está fazendo. Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a sua postura?
Tem um pastor lá em Taubaté, já é falecido, que o irmão veio reclamar com ele porque a limpeza da igreja não tava boa, segundo ele. Tinha uma pessoa responsável, né? E esse pastor, meus irmãos acham que eu sou meio perna manca na nuca, não conheceu o pastor Silas. O pastor Silas, ele virou para a pessoa e disse assim, mas o irmão não contribui com nada aqui, acho que o irmão não tem condição de avaliar se o serviço está sendo feito de maneira boa ou ruim. Eu não tenho essa condição porque eu não participo de saber quem contribui e quem não contribui, mas ele participava. E ele veio com essa, uma década na igreja, não dava um centavo, mas achava-se no direito de julgar se o serviço de limpeza estava sendo bem feito ou mal feito. O ponto aqui, meus irmãos, é como que eu tenho a tranquilidade, a frieza, mesmo no caso extremo começo que eu acabei de falar, mas de qualquer coisa, de dizer, a minha igreja, e no mesmo fôlego não parar e dizer assim, mas eu também não. Nossa, esse é o número que tem na EBD, diz a pessoa que raramente aparece. Porque inclusive, nas outras que o número estava desse jeito, a sua ausência se marcou. E assim vai. Em tudo na vida tem que avaliar, segundo o nosso texto, como é que está primeiro na minha vida. Bem, esse é avaliar pelo mesmo critério, né? Pelo mesmo padrão. Número 2. Tire primeiro os próprios pecados, que é a situação da trave. Alguém que se examina primeiro e tem autocrítica para perceber seus erros e corrigi-los, terá uma visão melhor para ajudar a retirar os pecados dos irmãos, sem machucá-los mais ou prejudicá-los. Às vezes eu penso, irmãos, como é ruim você perder a visão de qualquer forma, mas eu me refiro particularmente de um olho. Eu estava com um problema no meu óculos, certo? E a lente caiu. Aí eu falei assim, bem, eu vou fazer assim e vou continuar lendo. E era horrível. Você perde senso de profundidade, de noção das coisas. Tenta andar 5 minutos com o olho fechado. É muito. Eu sei que as pessoas que infelizmente passam por essa situação, né, por um acidente, uma coisa, acabam se adaptando, como inclusive quem perde a visão dos dois olhos, né? Mas se você acha que é fácil ser Nick Fury, né, e com um olho só fazer tudo que ele fazia nos Vingadores, pense de novo, porque faz falta. Faz falta de você poder enxergar direito. Onde que eu quero chegar aqui, meus irmãos? Cadê o desenho de novo? Eu estou com um pedaço de pau enfiado no olho. E eu ainda acho que eu tenho condição de ajudar alguém a tirar um pequeno cisto do olho do outro, do seu próprio olho. Então, a ideia é, deixa eu tratar isso aqui primeiro. Depois eu vou resolver o seu problema. Depois eu vou ajudar com o seu problema. Pastor, mas essas coisas têm que estar, por exemplo, o cisco e a viga, tudo é madeira. Não necessariamente, mas vamos lá na sua ideia. Será que é tudo na mesma área? Será que tem que ser o pecadinho e o pecadão, eu sei que não existe, irmãos, na mesma área? Não. Eu vou corrigir o irmão que roubou 10 centavos, mas eu roubei 10 milhões, então eu tenho que corrigir tudo roubo? Não. Às vezes, irmãos, as áreas são completamente diferentes. É a autoanálise que está em questão aqui. De sempre antes. Eu vejo, meus irmãos, que essa é uma tremenda similaridade com o autoexame da ceia. A diferença é que não é um ambiente de ceia. É um ambiente de relacionamento. Então, literalmente, toda vez, né, eu vejo alguém mancando, eu quero corrigir, porque a pessoa está mancando, eu tenho que dar uma olhada. Eu estou andando direito? Uma perna está na frente da outra, em equilíbrio? Eu estou andando em linha reta ou eu estou variando para lá e para cá? Eu preciso olhar para a minha vida primeiro. Não como uma desculpa para não interagir com o problema do outro, mas como uma tremenda ferramenta de auxílio na minha vida, de melhora na minha vida, de alguma área que precisa ser confrontada, precisa ser melhorada. Esse é um grande problema, irmãos, do casamento. Como a gente já falou com os casais que casaram na nossa igreja recentemente, fizeram acompanhamento comigo, o casamento ele é
principal laboratório de crescimento, particularmente se são dois cristãos que estão ali. Mas também se é um cristão e um incrédulo, né, espera-se que se converteu depois do casamento, um dos dois, mas independente, para o cristão, o casamento é um tremendo teste. Porque, de novo, é virtualmente impossível você casar com um não pecador. Por mais que na sua cabeça você crie a ilusão de que aquela pessoa não vai pecar contra você, nada mais é do que exatamente isso, uma ilusão. E quanto mais rápido, mais cedo você destroçar essa ilusão, melhor você vai ficar dentro do seu casamento. Pastor, tudo bem, mas tem um pessoal que exagera, né? Tem um pessoal que é especialista em pecar contra o outro casamento. Pois é. E você tirou essa sorte grande. Ou não. Ponto é, sempre serão oportunidades. Mas também vai, meus irmãos, em relação a você e seus pais, em relação a você e seus irmãos, em relação aos irmãos da igreja, conviver com pessoas que carregam ciscos nos seus olhos ou até traves, sempre em primeiro lugar são oportunidades para examinar a minha vida. O que eu tenho feito, como eu tenho me comportado nesta área, começando, mas expandindo para todas as outras. Sabe qual é o problema, meus irmãos? É cansativo, eu concordo com você, o lidar diário com o auto-melhoramento, santificação. É cansativo. Isso eu concordo com você em gênero, número e grau. Daí o perigo, queridos, de depois de muitos anos de vida cristã, a gente ser leniente e deitar eternamente em berço esplêndido. É por isso que você lembra dos seus primeiros anos de convertido e você via, nossa, mas eu era assim, eu era assado, eu era desse jeito, né? Nossa, Satanás até fugia de mim de tanto. O que aconteceu com aquela pessoa? Engordou, criou barriga e ficou leniente, preguiçoso, espiritualmente falando. Verifica, querido, o que você fazia antes. A intensidade do seu tempo devocional nos dias da sua conversão. Compara com hoje. Verifica quando você tinha um incrédulo que entrava no seu ciclo de relacionamento, qual era a sua atitude. Hoje você praticamente fica esperando um sinal do céu, se você deve pregar ou não. Mateus 28 não é suficiente como uma ordem, um mandato para você. Ainda tem a disfarçatez de, na reunião de oração, pedir, eu queria que o Senhor me desse oportunidades para pregar. As pessoas passam na sua vida e você fica esperando oportunidades para pregar. Essa semana, irmãos, eu vi ele para um alvo evangelístico, depois da 10ª vez que eu tenho convidado, eu falei assim, tratei o que tinha que tratar com ele em termos de negócio, e falei para ele assim, agora, mudando para o lado pessoal, eu queria saber se eu estou sendo inconveniente, né? Alguns convites eu tenho mandado, você não tem dado resposta. Porque ele me pediu ajuda, ele abriu a porta. Eu quero saber se eu entendi a porta da maneira correta. Ele, não. Ficou, não, eu quero ajuda sim, mas o senhor não está incomodando em nada. Eu falei, então tá bom, hoje à noite tem grupo de vida, você vai comigo? Ele foi, tá lá na foto, mas pode procurar um jovem lá. Eu não posso ficar assim, será que... Ainda, irmãos, que as estatísticas fossem corretas e nós fôssemos 25% da população, ainda que fosse correta e não é, você tem 75% dessa cidade para evangelizar. Arredonda para 500 mil. Quanto é que dá? Da gente pra caramba. 400 e tantos mil, é isso? É muita gente. Tem pecador para todo mundo. Senhor, eu devo pregar para esse colega que eu trabalho há 27 anos do meu lado? Eu queria que Deus fosse menos misericordioso com uma oração dessa, já descesse o raio, porque o que a criatura quer? Que o outro quase se ajoelha assim, me fale de Jesus. Quando nós não começamos, meus irmãos, a perceber tais problemas na nossa vida, a gente sempre vai projetar que o problema é nos outros. É a minha igreja que não evangeliza. É a minha igreja que não ora, é a minha igreja que não faz isso.
Certa vez eu vi de um irmão que falou, estava horrorizado porque havia 2 irmãos da sua igreja que tinham um problema sério entre eles e viviam as turras e um não perdoava o outro. Os 2 estavam errados, havia perdão para ser exercido dos 2 lados. E ele falou assim, como que eu posso congregar numa igreja com pessoas assim? Eu falei assim, Jesus, é o ápice da santidade isso daí. Aí eu perguntei para ele, na academia que você frequenta, tem um pessoal que vai lá só para tirar selfie e conversar com as menininhas? Tem. Entra cheiroso, sai cheiroso, porque não faz nada. Sai da academia. Porque tem um pessoal fake que vai lá, mas não malha nada. Mas não sai. Mas vai sair da igreja porque tinha 2 irmãos que tinham esse comportamento horrível, precisavam ser confrontados nisso, mas ele estava fazendo a coisa da maneira errada. Quando ele também era pecador, talvez não na mesma área, ou talvez sim, porque perdoar ou não pessoas, irmãos, provavelmente é um problema que todos nós já passamos em um nível ou outro. Em vez de fazer isso, ele não estava cuidando da trave e não queria fazer nada e estava julgando apenas o do outro irmão, né? E aí 3, não seja hipócrita ou falso. Lembre-se de que a nossa tendência sempre é aumentar os pecados alheios e diminuir os nossos. Sendo assim, não devemos criticar nossos irmãos ou censurá-los quanto aos seus erros, quando estamos cometendo erros mais graves. Veja o exemplo de Davi. O homem rico que tomou a cordeirinha do homem pobre no julgamento de Davi deveria ser condenado à morte, mas Davi não conseguia ver seu próprio pecado, que era muito mais grave, adultério e homicídio. Então, de novo, irmãos, estamos circulando nas mesmas situações. A primeira coisa é o autoexame, certo? Mas isso nunca pode nos impedir ou ser usado como desculpa para não seguirmos adiante e não tentarmos ajudar o irmão. De novo, a percepção do pecado de alguém é uma ferramenta dada por Deus para que eu primeiro possa avaliar e perceber o meu pecado e depois eu continue e ajude o meu irmão, porque é isso que o texto diz. Eu vou repetir. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar de fato, o fato eu estou incluindo aqui, irmãos, o cisco do olho do seu irmão. Então perceba, não é uma coisa para não fazer a outra, é uma coisa para depois seguir a outra. E meus irmãos, quantas coisas nós poderíamos servir aos irmãos, à nossa igreja, se nós fôssemos menos omissos, medrosos, no ministério da confrontação, não usássemos de desculpas, como por exemplo, quem sou eu para falar com o pastor? Quem sou eu para falar com o irmão fulano que é mais velho na fé do que eu? Quem sou eu? Eu não tenho nem intimidade com a pessoa. De novo, queridos, não é ficar atrás de qualquer picuinha, não, qualquer coisinha, né? Não, mas coisas que você vê realmente que o irmão pode melhorar, e isso começa onde? Com a minha autoavaliação. Então, se você pode ter absoluta certeza que quando você vai com uma questão perguntar a mim, a primeira coisa que vem à minha mente, e eu uso isso, irmãos, como uma ferramenta de auto-humilhação, é dizer assim, o que eu faria nessa situação, ou o que eu estou fazendo, já que eu estou passando pela mesma situação. É uma ferramenta de dizer, não é o Joversi que vai ajudar essa pessoa. Entende, irmão? Não é você que vai ajudar essa pessoa, porque você é tão pecador quanto ela. A fonte é outra. Você é só canal, você é só meio. Isso começa com um exercício de humilhação, de auto-humilhação, onde eu questiono o que está acontecendo na minha vida primeiro. Eu verifico se tem a bendita da trave ou não. Caso contrário, isso é uma ótima ilustração, você sabe do que está escrito aqui, porque inclusive foi lembrado mais uma vez no domingo passado na mensagem do Salmo 51. Natã chega até Davi e conta essa historinha, essa parábola. Tinha um homem pobre que tinha uma cordeirinha só, que cuidou desde pequenininha tal,
e o seu vizinho rico pega dessa cordeira, mesmo ela tendo vários enormes rebanho, e rouba a cordeirinha daquele homem pobre que tinha uma só. E aí Davi sentencia que tal homem não viva. Natan vira para ele e diz o que, irmãos? Você é esse homem. Tinha Abigail, nem lembro os nomes das outras, mas eram, no mínimo, se eu não me engano, 3 ou 4 mulheres que Davi tinha. Eu não estou defendendo isso, irmãos, nem a Bíblia. Essa é uma das piores distorções de família que você tinha no Antigo Testamento. Tá? A gente falou isso na exposição de Gênesis. A quadrigamia, poligamia, não era algo defendido pela Escritura. Era mencionada como uma prática cultural, infelizmente adotada, certo? Porque o padrão você encontra em Gênesis capítulo 2. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e o cenderá a sua mulher. Não as suas mulheres. Nem homens a sua mulher, não. Não é nem Dona Flor, seus dois maridos, nem seu Florindo e suas 2 mulheres. Nem uma coisa nem outra. Isso não é um padrão bíblico. Mas, Natan deixa claro. Se tudo que você tem fosse suficiente, diz o Senhor, Ele daria mais. Mais vitórias, mais exércitos, mais riquezas. Davi era extremamente admirado. Salomão ia ser seu filho admirado de outras maneiras, mas Davi era temido. Há tantas lições, meus irmãos, nesse texto. De quando o Senhor não é suficiente, qualquer coisa vai arrastar-se e tentar ocupar o lugar que está vazio. Não existe realmente vácuo. Vai ser sempre ocupado por alguma coisa. E aí tem esse homem com uma madeireira inteira dentro do seu olho, achando que o homem da historinha era ruim. 4. Não se coloque na posição de juiz. A posição do cristão é a de ajudar o irmão a corrigir o erro com mansidão, empatia e não apenas simpatia, colocando-se no lugar da pessoa para encontrar as soluções. Vamos ver esses textos aqui, irmãos, para ilustrar melhor. Romanos 14, 4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. E Tiago 4,12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Qual o grande problema, irmãos, das pessoas? Ler textos como estes, ignorando o todo do ensino sobre um determinado assunto. O que a gente vai fazer semana que vem? Além de terminar os pontos 3 e 4, né, que são apenas agora alguns slides, é bem pequeno, a gente vai dar uma passeada nesses textos com mais calma, com mais demora, e examinar qual é a teologia bíblica do julgamento, vamos chamar assim, certo? O que a Bíblia fala sobre isso? Nós já vimos claramente que não existe apenas o não julguem, mas tem determinados textos que falam exatamente o oposto. A Bíblia está se contradizendo, será? A Bíblia está ensinando senta e levanta ao mesmo tempo? A Bíblia está ensinando coisas que se anulam uma a outra? Claro que não. O segredo sempre é contexto, contexto, contexto. A teologia bíblica ela usa exatamente do objetivo do escritor, e principalmente do autor, com A maiúsculo, para diferenciar complemento de contradição.
Aí é que está. Para diferenciar norma de narrativa. E é aí que a gente começa a entender qual é o ensino bíblico sobre determinada coisa. Então, para encerrarmos por hoje, irmãos, e a gente, como falei, vai continuar dessa maneira semana que vem, a frase de John Stott: o discípulo de Jesus é um crítico no sentido de usar o seu poder de discernimento, mas não um juiz no sentido de censurar. Então, a grande diferença aqui é entre a disposição de usar aquele problema, aquela percepção, primeiro para si, o que o juiz não precisa fazer, tá? Existem juízes corruptos? Claro! Eu poderia mencionar alguns aqui, mas está gravando e eu não quero compartilhar a cela do Daniel Silveira. Claro que tem. Quer dizer que o que ele vai julgar necessariamente está errado? Não, é o trabalho dele. Mas não funciona assim na vida cristã. Eu não posso ser um juiz corrupto e ao mesmo tempo querer exercer juízo sobre a vida de alguém. Sempre não há esse nível, irmãos. O nível é de igual para igual. Ok? Então, semana que vem nós vamos examinar esses e outros textos, além de terminar a nossa lição, para termos um aspecto mais completo e deixar de cair nessa armadilha de alguém citar, por exemplo, Tiago 4:22, né? Ou 12, desculpe, 4:12, e eu ficar sem saber. Quer dizer, no fundo, irmãos, você sabe que alguma coisa não está certa naquele uso daquele texto, mas você não sabe responder. Eu espero que semana que vem a gente aprenda sobre isso. Amém, meus irmãos? Ok. Vamos orar, encerrar por hoje. Semana que vem nós continuamos com a lição número 13. Deus querido, que a Tua palavra possa continuar nos instruindo na totalidade dela sobre aquilo que nós precisamos aprender e precisamos discernir em assuntos que são muitas vezes complexos, longos e precisamos entender toda a sua extensão. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos mais uma vez esta manhã de aprender da Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, uma manhã de descanso, uma tarde de descanso, que à noite possamos voltar para louvar e engrandecer o Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.